Aí, eu vou tentar falar aqui, mas eu acho que vai ser um pouco difícil de vocês ouvirem, porque eu também estou de máscara. Então, eu não quero pagar de teórico da conspiração, mas, pô, em relação a esse negócio das pessoas, inclusive ficarem revoltadas com gente que tá sem experimentos, né, tá sem injetar o experimento no seu corpo. Eu até vi um vídeo do Paulo Cogos falando sobre isso. Ele havia constado como um dos motivos de que a pessoa não deveria tomar a picadinha de abelha, né? Que o corpo é o templo do Espírito Santo. Cara, mas eu acho que só pelo fato de as pessoas se deixarem inocular produtos que foram feitos às pressas, e tá tudo bem, inclusive, como eu falei, ficarem revoltadas com gente que não se deixou tomar a picadinha de abelha, já seria motivo suficiente para que justamente as pessoas não quisessem tomar essa picadinha de abelha aí, cara. Eu vejo que não há motivo plausível para que isso aconteça. Claro que eu não sou uma espécie de anti-vax, eu sou só contra, eu e muita gente é contra esse experimento aí, é contra ser cobaia desse experimento, porque isso foi feito há muito pouco tempo, cara. É como eu falei, o desenvolvimento, os estudos foram feitos há pouquíssimo tempo. E se alguma pessoa se deixasse justamente ser inoculada por esses experimentos aí e se desse alguma merda, como anda acontecendo realmente no mundo, e como é que ficaria a empresa que fez justamente esses experimentos aí? Porque teve empresa aí que já falou que não vai arcar com as consequências, cara, não vai arcar com as responsabilidades. Então eu penso que, pô, se a própria empresa, claro que são diversas empresas, mas se uma das empresas falou isso aí, então por que é que eu tenho que colocar o meu corpo para jogo? Por que eu tenho que colocar o meu corpo para jogo? Isso não faz sentido algum. Aí então, obrigatoriamente eu tenho que parafrasear as feministas. Obrigatoriamente eu tenho que parafrasear as feministas quando elas falam meu corpo, minhas regras. Claro que não para esse quesito aí, mas para a questão de justificarem elas serem abortistas, né? Mas nesse caso aí, meu corpo, minhas regras também. Nesse caso que eu estou falando em relação aos experimentos. Então se esse pessoal, se essas empresas, se algumas, mas eu acho que isso aí serve para todas as empresas, se elas falam, se elas direta e indiretamente falam que não vão arcar com as responsabilidades de quem teve problemas pós-inoculação, vou repetir aqui, por que eu tenho que colocar o meu corpo para jogo, cara? Isso não faz sentido algum. E mesmo se tivessem querido arcar com as responsabilidades, cara, eu não tenho obrigação de pôr meu corpo para jogo, cara. Nessa relação aí, eu não tenho obrigação. Então, como é que um desconhecido ele tem a audácia de falar para mim, de falar para qualquer outra pessoa que você tem que ser... Deixa eu atravessar a rua. Então, por que é que um desconhecido tem que falar para mim que, cara, você tem que ser inoculado, né? Você tem que se deixar inocular pelo experimento? Não, mano. Não mesmo. Aí você vê. Eita, olha só. O cara tá andando com a porta. O cara tá andando com a roda traseira sem pneu, cara. Sem pneu. O cara só tá andando com a roda, é mole isso aí? É só em São Paulo mesmo, cara. Aqui é muito mais maluco do que o Rio de Janeiro. Lá mesmo no Rio nunca vi esse tipo de coisa. Então não há motivo plausível, cara. Inclusive eu vou parafrasear aqui, não. Inclusive eu vou repetir aqui outro motivo que as pessoas pró-experimentos falando que, cara, mas acontece que se você não se deixar ser inoculada a picadinha de abelha,
você corre o risco de infectar as pessoas. Cara, mas acontece que tem muita gente aí que está sendo infectada, indo para UTI, que se deixou inocular a picada de abelha. Então não tem essa, não vem com esse papo aí imbecil pra cima de mim que, como eu já falei, não faz o mínimo sentido. Aí se você é contra, você é chamado de anti-vax, né? Como se você fosse contra a vacina em geral, mas não. Como se você fosse contra a picadinha de abelha em geral, mas não, cara. Eu não duvido da eficácia das realmente vacinas, né? Mas eu duvido, eu tenho o direito de questionar em relação a essas picadinhas de abelha aí. Tenho esse direito. Então, aí agora, eu havia feito um vídeo falando que os caras vão explorar essa questão da doença aí por um bom tempo, por um bom tempo. Eu acho que vão fazer isso aí por quê? Por mais 2 anos, se bobear. Inclusive eu fiz um vídeo aí falando que haveria a possibilidade de que o João Botox estaria estudando a possibilidade de um novo lockdown. O cara quer ferrar a economia. Obviamente ele vai pôr a culpa no Jair Bolsonaro, porque até quando a pessoa tem uma diarreia no meio da rua, ela culpa o presidente Jair Bolsonaro, cara. Então, cara, tudo é culpa do Jair Bolsonaro, cara, pra esse pessoal aí fanático. Se bem que nem fanático, né? Então eu penso que não dá pra você ficar fazendo o que esse pessoal manda. Não dá. Eu tô lembrado que semana passada eu entrei em uma página aí sobre pró picadinha de abelha. Aí uma mulher, né? Tinha que ser mulher, né? Porque a mulher, já falei, ela é muito mais engajada em realmente discurso de ódio, né? Propagar ódio pela internet. A mulher é muito mais engajada nisso aí do que o homem, muito mais. Ela havia colocado lá, vamos aqui nesse tópico só para criticar o Jair Bolsonaro. Inclusive eram pessoas, essa mulher aí principalmente, era a pessoa que era pró picadinha de abelha em criança. E ela havia batido o pé, né? Praticamente batido o pé, falando que vai inocular a picadinha de abelha na sua criança. Aí o cara que namora, o cara que casa com uma mulher dessa é porque ele geralmente é um frouxo. Você saca que feminista, ela geralmente procura um beta, procura um cara que esteja em dia com o pensamento político dela. Isso aí todo mundo já sabe também. Tipo o que? Eu vou fazer uma comparação meio absurda aqui. É tipo uma Yonsei, uma neta de japoneses. Eu vou evitar porque realmente não tem muito a ver, então por isso que seria um absurdo. Então, o cara que namora essa mulher, que casa com essa mulher, porque é um frouxo. É um frouxo. E o pior, essa mulher aí era uma Yonsei. É um pessoal que, devido ao histórico deles, claro que também poderiam jogar esse motivo pra mim, falando que, cara, mas você é descendente de africanos, né? Não só de africanos, mas ainda assim, eles poderiam falar, mas você é descendente de africano, então você deveria ter um pensamento revolucionário, você deveria ser de esquerda. Claro que não, pô. Claro que não. Porque quando você, obviamente, manda esse negócio de pensamento revolucionário, você tá achando que eu deveria pensar igual a você. Né? E isso aí tá fora de cogitação, claro. Não aconteceria.
Aí então, pô, era uma Yonsei, deixa eu passar aqui rapidinho. Não tem como. Então ela poderia achar que, pô, cara, você tem o quê? Você tem ascendência negra, então você deveria ter um pensamento revolucionário. Mas, bom, já falei que não tem nada a ver também. Mas aí, voltando a essa mulher aí que falou que quer inocular a picadinha de abelha na sua criança. Então, eu acho que justamente pelos antepassados dela nesse sentido aí, e todo mundo sabe que o japonês é conservador pra caraca, é conservador, mas é aquele negócio, ele tem que é mesmo? Tem uma certa obediência ao Estado, isso aí eu tô falando sobre a sociedade japonesa, né? Não estou falando sobre os brasileiros descendentes de japoneses, não, estou falando sobre a sociedade japonesa. Tem uma certa subserviência ao Estado, porque, bom, lá no Japão, apesar disso aí que eu falei, lá o pessoal é muito mais ordeiro do que aqui no Brasil. Aqui é República Bananeira. Então, o que mesmo? O que eu ia falar? E são uma sociedade coletivista. Deixa eu atravessar aqui, vou ter que forçar. Rapaz, acabei de ver ali a mulher, pô, teclando do celular, fazendo aqui a curva, né? Pô, no volante, né? No celular, com uma criança, né? Acompanhada de uma criança, de um bebê. Rapaz, eu acho que se eu fosse prefeito, governador, eu iria ser um carrasco para esse tipo de gente. Eu iria pegar muito no pé de gente que fica teclando no celular enquanto dirige, cara. Rapaz, eu acho que se dependesse de mim, esse pessoal ficaria uns 2 anos sem dirigir, cara. 2 anos, se bobear 3, né? Então, aí o segundo, eu acho que essa mulher aí, devido aos antepassados dela, ela deveria ter mais respeito consigo própria, sabe? Inclusive o Japão ele tem uma certa treta com vacinas, cara. Porque eles passaram por alguns percalços justamente por conta disso. É por isso que, inclusive, eu ouvi falar que o Japão ele tem uma taxa vacinal em relação à picadinha de abelha pequena em relação aos demais países, né? Então é perfeitamente compreensível também. Compreensível pra caraca. Vou passar o ônibus aqui. Passar o sinal. Sinal vermelho. Então isso aí, não tenho mais o que falar. Mas o pessoal que está reclamando aí de que algumas pessoas não tomaram a picadinha de abelha, eles não têm direito nenhum de falar isso aí, cara. Até porque você pega qualquer argumentação dessa galera, você pode desnudar tal argumentação porque são frouxas, são argumentações frouxas. É isso aí. Inclusive, pô, o cara aceitou tomar a picadinha de abelha. Então por que ele vai estar incomodado com outra pessoa que não aceitou tomar? Ele até poderia falar que, cara, mas acontece que se todo mundo estivesse arrolado naquela imunização de rebanho, né, tipo, todo mundo se deixando inocular, a doença seria erradicada. Claro que não, isso não aconteceria. Até porque, eu vou repetir aqui, muita gente que está no hospital aí, que foi infectado, se deixou tomar a picadinha de abelha. Então é isso aí, estou me aproximando da Praça da República, centro de São Paulo.
tenho mais nada para falar, inclusive lá na Praça da República ocorre mais ocorrências de furto de celular, né? Então, então é isso aí, parou, valeu.